Vamos ler a Bíblia então, aqui no livro de Esdras. Quero ler com vocês aqui no livro de Esdras, no capítulo 8. Amém? É um trecho pequeno da palavra do Senhor, mas que vai ser então uma base para as nossas orações, uma base para os nossos pedidos, para a nossa intercessão neste momento, ok? Esdras, capítulo 8, versículo 21. Vamos ler do 21 até o 23, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 a 23. Então, ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Glória a Deus, que bênção. Essa leitura então nos faz refletir sobre o poder da oração, sobre o poder do jejum. Tanto como Neemias sofreu retaliações na reconstrução dos muros de Jerusalém, Esdras também, ele recebeu retaliação, assim como todos aqueles irmãos, Zorobabel, que estavam trabalhando na reconstrução do templo, sofreram também retaliações. E nós aprendemos o que com isso, meus irmãos e minhas irmãs? Ali o templo do Senhor estava sendo reconstruído para que o povo voltasse a adorar no templo, voltasse a dar louvores ao Senhor, a louvar o nome de Deus, voltassem a trabalhar no templo, voltassem então àquela prática de fé e de culto. Era isso que o Senhor esperava do povo. Era isso que Deus queria. Mas sempre apareciam entraves, dificuldades. E Deus, então, sempre estava abençoando o povo. Aqui nós percebemos, na reconstrução do templo, que o rei Dario, ele foi interpelado por vários homens importantes para que o templo fosse interrompido, para que o templo fosse embargado. Assim como o rei Ciro fez um decreto para que o povo então voltasse para Jerusalém, reconstruísse as muralhas, os muros, os portões, o templo. Quando o rei Dario, ele assume o trono, ele vai consultar, como diz o capítulo 6 de Esdras, ele vai consultar os arquivos. E ali então ele descobre muitos documentos que estavam guardados. E ali ele pegou um rolo que estava o decreto do rei Ciro. Quando ele leu o decreto do rei Ciro, ele deu uma resposta àqueles que estavam querendo embargar
a construção do templo? A resposta foi a seguinte, está lá no versículo 6 do capítulo 6 de Esdras. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Que bênção! Isso é de a gente se maravilhar, né, irmãos? É da gente ficar maravilhado. Deus usando pessoas pagãs, para pregar a palavra de Deus, ou seja, para liberar, né? Para liberar que este templo seja edificado, para liberar a construção do templo. E aí então, meus irmãos e minhas irmãs, o inimigo ele é sujo. O inimigo ele sempre quer o quê? Ele sempre quer colocar um empecilho para que a casa de Deus seja embargada. Ou seja, hoje nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo que somos, o inimigo também tem suas estratégias para nos paralisar, para impedir que a gente avance no reino de Deus e na construção do reino de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é clara. O próprio rei Dário, o próprio rei, ele ordenou: fiquem longe daquele lugar. Ou seja, parem de ficar colocando empecilhos na reconstrução da obra de Deus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Os empecilhos sempre existirão, as dificuldades sempre existirão também. Então nós precisamos fazer o que Esdras fez e que o povo de Israel sempre fazia: orar e jejuar. Então, o capítulo 8 que nós lemos, lá no seu verso 22, diz, né, que ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Essa, então, meus irmãos, é a arma da vitória, a oração e o jejum. Nós aqui, então, estamos todas as segundas-feiras neste momento de oração. Então, eu quero agora convidar você a entrar em oração comigo. Esdras, ele ficou com vergonha de pedir para que o rei Dário desse guarnições, soldados para ele, porque ele já havia falado: a boa mão de Deus está sobre nós e também a boa mão de Deus está nos defendendo dos nossos inimigos. Ali então ele ficou: e agora? Agora eu vou lá diante do rei Dário e vou pedir para que ele nos dê soldado? Não vai ter sentido. Então ele orou e jejuou e pediu a Deus uma boa viagem e pediu a Deus que guardassem todos os seus filhos, todo o povo de Israel, guardasse toda a caravana que estava então indo para Jerusalém nessa segunda fase para reconstruir o culto, porque as muralhas já estavam reconstruídas, o templo estava terminando, não é? E ali, quando Esdras ele ora, o templo já estava praticamente pronto, já estava até consagrado, não é?
E ali então Esdras ele vai para Jerusalém para então edificar o culto a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha só os entraves, hein? O inimigo quis interromper a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, e não conseguiu. Neemias ficou firme, né? Zorobabel, Josué, aqueles príncipes também ficaram firmes, oraram, se dedicaram, né? Ageu, que é dessa época também, eles ficaram firmes, e o que aconteceu? Deus abençoou e o templo foi concluído. E agora então, mais uma vez o inimigo quer interromper o que agora? A reconstrução, ou seja, o início do culto. Porque até então, aquele lugar não havia levita, não havia músico, não havia os servidores, os trabalhadores do templo. Esdras então ele foi lá, como um líder, como um pregador, como um pastor, como alguém que estava ali organizando aquela igreja, né? Aquele culto lá em Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Então vamos ter isso em mente, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus, o Senhor opera maravilhas. Está na sua palavra. O Senhor, Ele coloca as suas mãos sobre o seu povo. E o Senhor usa o gentio, o Senhor usa o ímpio, o Senhor usa quem Ele quiser. O Senhor faz a mula falar, o Senhor repreende a cobra que fala, né? Lá no Éden, Deus repreendeu aquela cobra, né? Aquela serpente que estava conversando com Eva, Deus repreendeu ela. Então Deus, Ele é tremendo. E Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Está lá em Hebreus, não é? No capítulo 3, versículo 8. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então vamos orar. Vamos orar com fé, vamos orar em obediência à palavra de Deus. E Deus então está conosco, porque Deus está sempre com seus filhos e com suas filhas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, e que o Santo Espírito esteja conosco, nos orientando, nos direcionando neste momento de oração. Aleluia. Se você quiser fazer algum pedido, você pode colocar aí nos comentários. Ontem eu estava conversando, né, com o irmão Mário, e a mãe dele já saiu do hospital. Hoje eu ainda não tive informação da mãe dele, mas eu creio que se ela saiu do hospital, ela deve estar melhor. Amém? Vamos estar orando também uns pelos outros. É um momento de intercessão. A boa mão de Deus, assim como esteve com Esdras, com Neemias, com o povo naquela jornada, e não foi uma jornada fácil, queridos, não foi. Hoje nós fazemos uma construção, uma reforma pequena e dá tanto trabalho, dá tanta mão de obra, tanto estresse, não é verdade? Agora você imagine reconstruir o muro de uma cidade, reconstruir um templo enorme. Então, a boa mão de Deus estava ali com o povo. E a boa mão de Deus também está conosco agora, nesse momento. Vamos orar pelos enfermos, aqueles que estão fazendo tratamento, aqueles que estão fazendo exames, aqueles que estão aguardando uma cirurgia, aqueles que estão internados. Fiquei sabendo que o netinho do Elias, né, o próprio Elias me informou que ele já está em casa, o Anthony, a igreja esteve orando pelo Anthony. Somos uma família, irmãos, vamos orar também, não é? Por todos aqueles que estão precisando, né? Precisando das nossas orações, das nossas intercessões. E o nosso Deus é aquele que está lá
está lá no local, está lá no hospital. Vamos orar aqui pela saúde da Caroline, estão pedindo aqui pela saúde dela, e Deus abençoe grandemente a vida da Caroline. Vamos orar sim, irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão internados em hospitais. Nós também temos pessoas que estão internadas nos presídios, não é? Pessoas que estão internadas em casa de repouso. E essas pessoas também precisam da nossa oração, precisam da nossa intercessão. Amém? Esta semana também, no final de semana, nós teremos uma atividade na nossa igreja. Teremos no sábado às 7h, nós teremos ali, né, participação dos jovens, um culto, não é? Nós teremos ali uma igreja de fora vindo louvar a Deus conosco. Então vamos, meus irmãos, na noite de adoração, sábado às 7h, noite de adoração. Os jovens também vão apresentar uma peça, vamos orar para que o Senhor continue usando grandemente os nossos jovens. Vamos orar também pelo domingo, não é? Que nós teremos a aula em conjunto, o pastor Alex estará conosco, à noite também. Então nós temos vários motivos, né, para a oração. Amém? Nossa irmã Vânia também está pedindo oração pelo Felipe, uma criança que fez uma cirurgia no cérebro. Então vamos orar sim, e por todas as crianças que estão enfermas e que estão precisando da nossa intercessão. Amém? Se os irmãos tiverem mais pedidos, podem colocar aí na live, porque agora é um momento de fé. Nós lemos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor disse: a boa mão de Deus está sobre nós. E é isso que nós estamos agora crendo, que a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus está sobre a sua vida, sobre o seu lar. A boa mão de Deus está sobre cada pedido que foi realizado agora. A boa mão de Deus está sobre cada enfermo, sobre cada necessitado. A boa mão de Deus está conduzindo. Mas para isso, a igreja precisa se unir em oração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar também pelo Natanael, irmão da presbítera Eunice. Vamos orar, queridos, tempo de oração. Glória a Deus. Entremos em oração neste momento e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam direcionando as nossas vidas, orando também pela Angelita, está enferma. O Rubens está colocando aqui, né, que o Antônio está melhor, é verdade, nós já falamos aqui mesmo, Rubens, está certo, já está em casa, né, graças a Deus. É isso aí, amada igreja, amados irmãos, vamos agora, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos buscar a ação de Deus nas nossas vidas, através da oração. Nós oramos e a boa mão de Deus move a situação que nós estamos pedindo e entregando nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai eterno, de infinita graça, bondade e misericórdia, a sua igreja se reúne agora em oração e coloca diante de ti, ó Deus querido, todos os enfermos, Pai, os adultos, Pai, que estão enfermos, as crianças também, ó Pai, que estão enfermas, aquelas que já estão se recuperando, Senhor querido, Deus amado,
nós intercedemos neste momento, Senhor, por cada pedido que foi colocado na nossa live, ali nos comentários. O Senhor conhece cada nome, o Senhor conhece cada situação, o Senhor sabe o que cada um está precisando, Pai. Por isso, então, nós te pedimos agora, receba a nossa oração, receba, Pai, a nossa intercessão. Assim como nós lemos na tua palavra, que Esdras se colocou diante de ti em oração e pediu que o Senhor desse uma boa viagem a eles. E o Senhor deu, e o Senhor operou, e o Senhor fez maravilhas, que eles chegaram lá em Jerusalém, e Esdras então instituiu o culto, e pregou, e ensinou a lei, e foi uma bênção, e todos se maravilharam, porque a tua boa mão, Senhor, a tua boa mão estava sobre o povo. Nós te pedimos também, Senhor, que a tua boa mão, esteja, Senhor, agora, no nome santo de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Que a tua boa mão, Pai, esteja sobre cada pedido que nós colocamos no teu altar agora. E o Senhor esteja orientando e iluminando a mente dos médicos, que o Senhor esteja dando paz e trazendo, ó Pai querido, tranquilidade e também segurança aos pais, Senhor, aos familiares, ó Pai, que estão lidando com alguma enfermidade na família. Deus, é um momento que a família precisa de paz, de segurança, precisa, Senhor, de estar firmes em Ti, para que então, ó Deus amado, o milagre seja vivenciado, Senhor, para que toda a dúvida, Senhor, e medo sejam dissipados no nome poderoso de Jesus. Nós intercedemos, Senhor, pelos cultos que nós teremos nessa semana ainda, pelo bênção no lar, pelos nossos pequenos grupos. Oramos também, Senhor, pelo culto de sábado, pelo culto de domingo, Senhor, que o Senhor esteja com a sua boa mão dirigindo, Senhor, estas atividades, estes cultos, Senhor, em louvor ao teu nome, e que o Senhor use, Senhor, cada um, ó Pai amado, para que seja um instrumento poderoso nas tuas mãos e, através da tua igreja, vidas sejam tocadas, vidas sejam alcançadas, vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, de infinita graça e misericórdia, eu oro agora também, Senhor, e coloco nas suas mãos cada lar que está agora conectado nesta live e cada lar, ó Pai, que ainda vai assistir, ó Deus, vai entrar nesta live e vai participar dessa reunião. Que o Senhor abençoe grandemente, que a tua graça, que o teu amor, que a tua proteção seja, Senhor, presente em cada lar, trazendo, ó Deus, prosperidade espiritual, trazendo prosperidade financeira, trazendo, Senhor, um ambiente de harmonia, repreendendo, Senhor, qualquer tipo de brigas, gritarias, desentendimento, nós repreendemos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Que haja paz sobre as nossas famílias, assim como o Senhor fala na tua palavra, que haja paz em Israel. Nós te pedimos também, Senhor, que a tua paz, o teu amor e as tuas misericórdias sejam derramadas, ó Pai, sejam derramadas, ó Pai, em cada lar, fortificando
a mulher, fortificando o homem, fortificando os filhos, fortificando, Senhor, todos aqueles que moram, Senhor, neste lar que está recebendo essa oração agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que, ó Deus amado, o trabalho de cada um seja uma bênção, ó Deus querido, que haja, ó Pai amado, prosperidade em todos os sentidos, como nós já pedimos, ó Pai, porque nas tuas mãos está a prosperidade, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, dos altos céus, todo tipo de retaliação diabólica sobre o teu povo, Senhor. Repreendemos, Senhor querido, toda retaliação do mal, no nome santo e poderoso de Jesus. Repreendemos, Senhor, todo tipo, ó Pai amado, de atuação do inimigo, Senhor, sobre a casa do teu povo. Porque em Cristo nós somos vencedores e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe e consagre as nossas vidas e os nossos lares, e que nenhum mal venha nos suceder, ó Pai, e nem praga alguma venha à nossa tenda. 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Uma boa noite e também uma boa semana, e que Jesus seja sempre a nossa luz, iluminando os nossos caminhos. Deus abençoe.